Olá, amigos do One Club. Eu sou Washington Oliveto, brasileiro. Estou aqui em Londres, onde estou morando desde 2017. Hoje para falar para vocês um pouquinho sobre perspectivas criativas. Eu acho que para falar de perspectivas criativas, a gente tem que lembrar que muita coisa mudou no universo da comunicação nos últimos anos. Surgiram novos veículos, as mídias digitais em geral cresceram barbaramente, as condições de produção melhoraram no mundo inteiro. Enfim, muita coisa mudou, mas uma coisa não mudou. No negócio da comunicação, se não existir uma grande ideia, não acontece absolutamente nada. Só que essa grande ideia, nos últimos tempos, ela ganhou, além de um peso maior, uma responsabilidade maior. Ela tem que ser uma grande ideia com a capacidade de se adaptar em toda e qualquer mídia, para que as coisas se interliguem, para que as coisas aconteçam simultaneamente com o mesmo conceito, mas com personalidades adequadas. As melhorias na produção são maravilhosas, mas a gente precisa olhar que assim como elas são um privilégio, elas também podem ser um problema. É muito bom ter condições de produção absolutas, plenas, para expressar grandes ideias. Mas é ruim usar essas possibilidades de produção infinitas para esconder a falta de uma grande ideia. Uma outra coisa para a gente pensar também, em países como o Brasil particularmente, um grande erro foi cometido. Nos últimos anos, iniciou-se uma espécie de luta de classes, de guerra entre online e offline, entre modernos e antigos, quando isso não é verdade e essa guerra não teve vencedores. Por quê? Porque todas as mídias têm que se interligar. Um bom exemplo que tem sido dado pelos ingleses, que perceberam isso e por isso mesmo conseguiram renovar mídias que eram tidas como superadas, como as revistas, que aqui em Londres continuam muitíssimo prósperas. Basta vocês olharem uma loja que existe aqui chamada Mag Culture, que ela é especializada em novas revistas de muito sucesso. A mídia rádio, que muitos diziam que era lá de antigamente, continua melhor do que nunca. E as mídias digitais estão interligadas, funcionando muitíssimo bem. Eu acho que é assim que as coisas acontecem. Uma outra coisa para a gente pensar também, né? Nos últimos anos tem se falado muito em publicidade com propósito. O que é muito bom que aconteça, mas não é uma obrigação de toda a publicidade. Até porque a publicidade só tem que ter um propósito se esse propósito tiver a ver com o produto anunciado, com a empresa anunciada, com os princípios dela, com a filosofia dela. Aqui em Londres, por exemplo, nesse semestre, primeiro semestre de 2021, surgiu uma campanha com propósito absolutamente brilhante, que está fazendo um grande sucesso. Uma campanha da ONG Relate, criada pela Ogilvy, a respeito do sexo na terceira idade. Uma campanha brilhante, um grande propósito muito bem comunicado. Fora isso, nós também temos que ter algumas consciências de como as coisas estão acontecendo nos dias de hoje. Por exemplo, nesses 2 últimos anos, por causa da Covid,
certamente tiveram melhores resultados aquelas empresas que perceberam que o momento era mais para a informação do que para a persuasão. E eu digo isso de uma maneira muito isenta, porque eu, na minha vida toda, trabalhei muito mais em função da persuasão, que eu adoro, mas agora é um momento para a informação. De todo jeito, todo e qualquer momento é o momento da grande ideia e principalmente de tentar fazer o novo de novo. Eu particularmente, que sempre tive como obsessão fazer o novo de novo, sempre tive isso como a minha grande perspectiva de futuro, nesse ano de 2001 resolvi fazer uma incursão mais forte no mundo digital, inclusive pensando em aprendizado. Por isso mesmo eu criei os meus podcasts, a primeira série de 10, onde eu conto histórias da minha vida profissional. Conto desde o meu primeiro estágio numa agência de publicidade aos 18 anos de idade e o meu primeiro Leão de Bronze em Veneza, com o primeiro comercial que eu escrevi na vida, até quando, muitos anos depois, eu fui eleito para o Hall of Fame do nosso One Club. Mas nesses podcasts eu não conto única e exclusivamente os meus momentos de sucesso, não. Eu conto a verdade. Eu conto aquelas campanhas que eu imaginei fazer e que seriam um sucesso e que foram um fracasso. Eu conto os prêmios que eu imaginei ganhar e não ganhei. Conto momentos até ridículos na minha vida profissional, o que é muito lógico e acontece com todos que trabalham há muito tempo na minha atividade. E tudo isso que eu vou contando está interligado com outras mídias digitais. Por exemplo, o WCast, que é o nome do meu podcast, ele também tem um WCast Instagram, onde são mostrados comerciais que eu conto, que eu comento, momentos das coisas. A estrutura dos podcasts, eu fiz questão também que, como o podcast é muito primo irmão do rádio, ele teria que ter uma característica que é mágica do rádio, que é mexer com a imaginação das pessoas. Então, todos os meus podcasts têm, em alguns momentos, citações musicais de canções que, naquele momento em que aquilo aconteceu, eram muito importantes. Só que eu fiz questão de colocar essas canções de maneira só instrumental, para que as pessoas, usando a imaginação que o rádio fornece, que o podcast pode fornecer, lembrassem das letras. Enfim, é um trabalho que me deixou muito feliz e que tem sido para mim um aprendizado para o futuro, para tentar fazer o novo de novo, que eu acho que é para isso que todos nós trabalhamos dessa nossa atividade. Eu acho que com essa tentativa do novo de novo, todos nós temos a possibilidade de colaborar para que a comunicação se mantenha como uma atividade rentável financeiramente, que é muito importante, e prazerosa no seu dia a dia de trabalho, porque ninguém consegue fazer boa comunicação sem ter prazer. O prazer é fundamental.